Extra. Capítulo Ets. Bonus Chapter. Este capítulo pertence à Corte de Chamas Prateadas. Presente na edição exclusiva vendida pela livraria americana Books A Million. Conteúdo traduzido para o português brasileiro. Conteúdo em inglês, retirado da internet. Nós tivemos acessos a livros originais para comparar se o texto é realmente verdadeiro. Para ler melhor, clique no meio da tela, segurando por alguns segundos e aperte tela limpa. De pause e seja feliz. Leia este capítulo entre o capítulo 21 e 22 de Chamas Prateadas. É uma visão de Asriel que deixa margem para muitas discussões. POV, Asriel capítulo bônus, ponto de vista de Asriel, edição exclusiva vendida pela livraria americana Books A Million, Corte de Chamas Prateadas. A casa do rio finalmente tinha caído no silêncio, depois da agitada festa do solstício de inverno, as luzes feéricas diminuindo até se tornarem pequenos pontos dourados em meio à profunda sombra da noite mais longa do ano. Amren, Mor e Varian já haviam ido dormir, mas Asriel se encontrava ainda perambulando no andar de baixo. Ele sabia que deveria descansar, precisava dormir. Precisaria disso ao amanhecer por causa da batalha de bolas de neve na cabana. Cassian mencionara nada menos que 6 vezes naquela noite que tinha um plano secreto para garantir sua chamada vitória iminente. As deixou o irmão se gabar, ainda mais porque vinha planejando sua própria vitória havia um ano. Cassian não fazia ideia do que o esperava, e As estava pronto para aproveitar o fato de que Nesta provavelmente não deixaria Cassian dormir muito naquela noite. As riu sozinho, para as sombras atentas ao seu redor. Durma, as sombras ouvintes pareciam sussurrar em seu ouvido. Durma. Eu queria pôr em silêncio. Mas o sono raramente o encontrava, ultimamente. Pensamentos afiados como lâminas o cortavam sempre que tentava ficar imóvel tempo suficiente para que eles atacassem. Muitos desejos e necessidades deixavam sua pele superaquecida e esticada sobre os ossos. Então ele só dormia quando o corpo finalmente cedia, e mesmo assim, por poucas horas. Asriel percorreu o olhar pela sala de estar vazia, presente e fitas espalhados pelos móveis. Cassian e Nesta não tinham reaparecido lá embaixo, o que não era surpresa alguma. Ele estava feliz pelo irmão e, ainda assim, Asriel não conseguiu evitar. A inveja apertou seu peito. De Cassian. E de Rhys. Ele sabia que seria engolido por ela se subisse para o quarto, então permaneceu ali embaixo, junto à luz fraca da lareira. Mas até o silêncio pesava demais, e embora as sombras lhe fizessem companhia, como sempre tinham feito e sempre fariam, ele se viu deixando o cômodo. Entrou no hall. Passos suaves soaram debaixo do arco da escada, e lá estava ela. As luzes feéricas dourava banhavam os cabelos soltos de Elaine, fazendo-a brilhar como o sol ao amanhecer. Ela parou, a respiração presa na garganta. Ele a observou engolir em seco. Ela segurava um pequeno presente nas mãos. Eu ia deixar isso na sua pilha de presentes. Esqueci de te entregar antes. Mentira. Bom, pelo menos a segunda parte era mentira. Ele não precisava das sombras para perceber isso. Dava para ler no tom dela, no leve enrijecer do rosto dela a denunciava. Ela tinha esperado todos dormirem antes de se aventurar de volta ao andar de baixo e deixar o presente junto aos outros já abertos, de forma sutil e despercebida. Elaine se aproximou e sua respiração acelerou quando ela parou novamente, agora a menos de 30 centímetros dele. Ela estendeu o presente embrulhado com a mão trêmula. Aqui. Ela não tinha comprado nada para o seu parceiro, mas no ano anterior tinha dado algo a Asriel, um pó para dor de cabeça, que ele mantinha na mesa de cabeceira na Casa dos Ventos. Não para usar, mas apenas para olhar. E ele fazia isso todas as noites em que dormia lá, ou tentava dormir. Asriel desembrulhou a caixa, lançando um olhar para o cartão que dizia apenas talvez isso seja útil na casa, ultimamente. Então abriu a tampa. Dentro havia 2 pequenos blocos de tecido em formato de feijão. Elaine murmurou, você coloca nos ouvidos e eles bloqueiam qualquer som. Com Nesta e Cassia morando com você? Ele riu incapaz de conter o impulso. Não é à toa que você não queria que eu abrisse isso na frente de todo mundo. Os lábios de Elaine se curvaram em um sorriso contido. A Nesta não acharia graça na piada. Ele retribuiu o sorriso. Eu não tinha certeza se deveria te dar o seu presente. O resto ficou não dito. Porque o parceiro dela estava ali dormindo no andar de cima. Porque ele estivera na sala de estar antes, e Asriel precisou ficar o tempo todo perto da porta, já que não suportava ver ou sentir
o vínculo de acasalamento entre eles. Precisava ter a opção de sair se fosse demais. Os grandes olhos castanhos de Elan brilharam, plenamente ciente de tudo isso. Assim como ele sabia que ela estava bem ciente do motivo pelo qual Asriel raramente aparecia nos jantares de família ultimamente. Mas naquela noite, na escuridão e no silêncio, sem ninguém para ver, ele puxou uma pequena caixa de veludo das sombras que o cercavam. Abriu-a para ela. Elaine prendeu a respiração, um suspiro suave que roçou na pele dele. Suas sombras recuaram com o som. Sempre pareciam propensas a desaparecer quando ela estava por perto. O colar dourado parecia simples, corrente comum, pingente, pequeno o suficiente para ser confundido com um amuleto qualquer. Mas era uma pequena rosa plana, feita de vidro colorido, desenhada para que, quando erguida contra a luz, a verdadeira profundidade das cores se revelaria. Uma coisa secreta, de beleza delicada. É lindo, ela sussurrou, erguendo da caixa. A luz dourada das fadas atravessava as pequenas facetas de vidro, fazendo o pingente brilhar com tons de vermelho, rosa e branco. Asriel deixou que suas sombras levassem a caixa enquanto ela dizia, suavemente, "Coloque em mim?" Sua mente ficou em silêncio. Mas ele pegou o colar, abriu o fecho enquanto ela virava de costas, prendendo o cabelo com uma mão para expor o pescoço longo e claro. Ele sabia que era errado, mas lá estava ele, passando o colar ao redor dela, deixando que seus dedos marcados por cicatrizes tocassem aquela pele impecável, permitindo que roçassem na lateral da garganta dela, saboreando a textura aveludada. Elaine estremeceu, e ele demorou absurdamente para fechar o fecho. Os dedos de Asriel permaneceram na base da nuca dela, sobre a primeira vértebra. Lentamente, Elaine se inclinou contra o toque dele, até que a palma da mão dele repousasse inteira contra o pescoço dela. Nunca tinham chegado tão longe. Haviam trocado olhares, o toque ocasional dos dedos, mas nunca isso. Nunca um contato tão direto, tão livre. Errado, era tão errado. Ele não se importava. Precisava saber como era o gosto da pele do pescoço dela. Qual era o sabor daqueles lábios perfeitos, dos seios dela, do sexo dela. Ele precisava dela gemendo e gozando na língua dele. A ereção de Asriel latejava, pressionava contra o tecido da calça, doendo tanto que ele mal conseguia pensar. Rezou para que ela não olhasse para baixo. Rezou para que não percebesse a mudança no cheiro dele. Ele só se permitia esses pensamentos no silêncio da noite. Só se permitia tocar-se pensando nela quando até suas sombras dormiam. Imaginava como aquele rosto lindo ficaria ao recebê-lo, que sons ela faria. Elaine mordeu o lábio inferior e Asriel precisou reunir toda a sua força de vontade para não morder ali também. "Eu deveria ir", disse ela, mas não fez menção de se afastar. "Sim", respondeu ele, passando o polegar em longas carícias pelo lado da garganta dela. O cheiro da excitação dela subiu até ele, e seus olhos quase reviraram com isso, com a cabeça inclinada, inebriado com aquele cheiro doce. Ele inspirou o doce aroma. Imploraria de joelhos por uma chance de prová-lo. Mas Asriel apenas acariciou o pescoço dela novamente. Elaine estremeceu, aproximando-se ainda mais. Tão perto que com uma respiração profunda seus seios roçariam no peito dele. Ela ergueu o olhar, o rosto tão confiante, esperançoso e aberto, que ele sabia que ela não fazia ideia das coisas indescritíveis que ele já tinha feito, coisas que manchavam suas mãos muito além das cicatrizes visíveis. Coisas tão terríveis que era quase um sacrilégio que seus dedos tocassem aquela pele, como se ele a contaminasse apenas por estar ali. Mas ele podia ter aquilo. Só aquele momento. Talvez um gosto. E nada mais. "Sim", sussurrou Elaine, como se tivesse lido a decisão dele. Apenas aquele gosto na noite mais longa do ano onde só a mãe poderia testemunhá-los. A mão de Asriel subiu pelo pescoço dela, se embrenhando nos fios grossos do cabelo. Inclinou o rosto dela na direção que queria. A boca de Elaine se entreabriu, os olhos percorrendo os dele antes de se fecharem lentamente. Oferta e permissão. Ele quase gemeu de alívio e desejo ao aproximar o rosto do dela. "Asriel." A voz de Rhys soou dentro dele, interrompendo-o a poucos centímetros da doce boca de Elaine. "Asriel." O comando implacável impregnava seu nome, e Asriel ergueu os olhos. Rhysand estava no topo da escada, olhando-os com severidade. "Meu escritório." Agora, Rhys sumiu e Asriel ficou ali diante de Elaine, que ainda esperava pelo beijo. O estômago dele se revirou quando retirou a mão dos cabelos dela e deu um passo para trás. Forçou-se a dizer, "Isso foi um erro." Ela abriu os olhos, a mágoa e a confusão se misturando no olhar antes de sussurrar. "Me desculpe, você não peça desculpas", ele conseguiu dizer.
Nunca peça desculpas. Quem deveria? Ele balançou a cabeça, capaz de suportar a expressão triste que havia causado nela. Boa noite. Asriel se envolveu nas sombras antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, aparecendo diante das portas do escritório de Rhys um segundo depois. Suas sombras sussurraram em seu ouvido que Elaine tinha subido para o quarto. Rhys estava sentado à mesa, a fúria estampada no rosto como uma noite sem lua. Perguntou em voz baixa, "Você está fora da sua mente?" Asriel vestiu a máscara fria que havia aperfeiçoado nos anos na masmorra do pai. Não sei do que você está falando. O poder de Rhys ondulou pela sala como uma nuvem negra. Estou falando de você, rosnou ele, prestes a beijar Elaine, no meio de um corredor onde qualquer um poderia ver, inclusive o parceiro dela. Asriel ficou rígido, deixou que a raiva gelada subisse à superfície, aquela que só permitia que Rhys visse, porque sabia que o irmão era capaz de igualá-la. E se o caldeirão estiver errado? Rhys piscou. O que tem a ver? Moraz. Asriel ignorou a pergunta. O caldeirão escolheu 3 irmãs. Me diga, como é possível que meus 2 irmãos estejam com 2 dessas irmãs, mas a terceira tenha sido dada a outro? Nunca antes ele tivera coragem de dizer isso em voz alta. O rosto de Rhys perdeu a cor. Você acha que merece ser o parceiro dela? Asriel fechou a cara. Acho que Lucien nunca será bom o suficiente para ela, e que ela não tem interesse nenhum nele. E então o que vai fazer? A voz de Rhys era puro gelo. Seduzi-la para tirá-la dele? Asriel não respondeu. Não tinha ido tão longe nos planos. Certamente não além das fantasias com as quais se satisfazia sozinho. Rhys rosnou. Deixe-me deixar uma coisa bem clara. Você vai ficar longe dela. Você não pode me ordenar isso. Posso, e vou. Se Lucien descobrir que você está tentando conquistá-la, ele tem todo o direito de defender o laço como achar necessário, inclusive invocar o duelo de sangue. Essa é uma tradição da corte do outono. A batalha até a morte era tão brutal que só era invocada em casos raros. Apesar de ser um estrangeiro, Asriel tinha pensado em usá-la quando encontrou Mor todos aqueles anos atrás. Estava pronto para desafiar Beron e Eris para duelo de sangue e matar os 2. Apenas o direito de Mor de reivindicar suas cabeças em vingança o impediu de fazê-lo. Lucien, como filho de Beron, tem o direito de exigir isso de você. Eu o derrotaria sem esforço, disse ele. Cada palavra carregada de arrogância, mas verdadeira. Eu sei. Os olhos de Rhys brilharam. E ao fazer isso você destruiria qualquer paz, frágil e alianças que temos. Não apenas com a corte do outono, mas também com a corte primaveril Jurian e Vassa. Rhys mostrou os dentes. Então você vai deixar Elaine em paz. Se precisar transar com alguém, vá a um salão de prazer e pague por isso. Mas fique longe dela. Asriel rosnou baixo. Rosne, o quanto quiser. Rhys se recostou na cadeira. Mas se eu te vir correndo atrás dela de novo, vou fazer você se arrepender. Rhys raramente ameaçava com punição ou usava sua posição para intimidar. Isso surpreendeu Asriel bastante para tirá-lo de sua raiva. Rhys apontou o queixo em direção à porta. Fora. Asriel recolheu as asas e saiu sem dizer outra palavra, atravessando a casa até o gramado da frente, sentando-se sob o frio do luar e luz congelante das estrelas, para deixar que o gelo em suas veias combinasse com o frio ao seu redor. Até não sentir mais nada. Até voltar a ser nada. Então voou para a Casa dos Ventos, sabendo que, se dormisse na mansão à beira do rio, faria algo de que se arrependeria. Vinha sendo tão cuidadoso em manter distância de Elaine, e tinha ficado acordado até tarde para evitá-la. Mas naquela noite, tinha provado que estava certo em fazê-lo. Seguiu para o fosso de treinamento, cedendo à necessidade de extravasar a tentação, a raiva, a frustração e o desejo que o consumiam. Ele encontrou o lugar já ocupado, suas sombras não o haviam avisado. Era tarde demais para mudar a rota sem parecer que estava fugindo. Asriel pousou no ringue, a poucos metros de onde Gwyn treinava na noite fria, sua espada cintilando como gelo sob o luar. Ela parou no meio de um golpe, girando para encará-lo. Desculpe, eu sabia que todos tinham ido para a Casa do Rio, então achei que ninguém se importaria se eu viesse para cá. Está tudo bem, vim buscar algo que esqueci. A mentira saiu suave e fria, como ele sabia que seu rosto estava. Suas sombras espiavam por cima das asas. Observando-a, a jovem sacerdotisa sorriu, e Asriel pensou que talvez fosse para suas sombras curiosas. Mas ela apenas prendeu os cabelos castanho-ruivos atrás da orelha.
Eu estava tentando cortar a fita, disse, apontando com a espada para a fita branca, que parecia brilhar prateada. Você não está com frio? O hálito dele se condensou no ar. Gwyn deu de ombros. Quando você começa a se mover, para de sentir. Ele assentiu e o silêncio caiu. Por um instante, seus olhares se encontraram. Ele bloqueou a memória sangrenta que piscou em sua mente, tão distoante, conflitante com a Gwyn que ele via diante de si agora. Ela abaixou a cabeça, como se também se lembrasse que tinha sido ele quem a encontrara naquele dia em Sangrava. Feliz solstício, disse ela em um tom que soava tanto como despedida quanto como cumprimento de feriado. Ele soltou um riso breve. Está me expulsando? Os olhos cor de água marinha de Gwyn brilharam em alarme. Não. Quer dizer, não me importo de compartilhar o ringue. Eu sei que você gosta de ficar sozinho. A boca dela se curvou para o lado, enrugando as sardas no nariz. Foi por isso que você veio aqui, de certo modo. Vim buscar algo que esqueci. Às 2 da manhã? Puro divertimento cintilou no olhar dela. Muito melhor que a dor e a tristeza que ele tinha visto momentos antes. Então ele ofereceu um sorriso de canto. Não consigo dormir sem minha adaga favorita. Um conforto para toda criança em crescimento. Os lábios de Asriel se curvaram levemente. Ele evitou mencionar que realmente dormia com uma adaga, com várias adagas, inclusive uma embaixo do travesseiro. Como foi a festa? O hálito dela se condensou no ar frio, e uma de suas sombras avançou para dançar com ele antes de girar de volta para Asriel, como se ouvisse uma música silenciosa. Foi boa, respondeu, percebendo um batimento depois que não era exatamente uma resposta socialmente aceitável. Foi agradável. Não era muito melhor, então ele perguntou: Você e as sacerdotisas fizeram alguma celebração? Sim, embora a cerimônia tenha sido o ponto alto. Entendi. Ela inclinou a cabeça, o cabelo brilhando como metal fundido. Você canta? Ele piscou. Não era todo dia que alguém o pegava de surpresa, mas... Por que quer saber? Chamam você de Shadow Simbras. É porque você canta? Eu sou um Shadow Singer. Não é um título que alguém simplesmente inventa. Ela deu de ombros novamente, de forma irreverente. Asriel estreitou os olhos, estudando-a. Mas você canta mesmo? Insistiu ela. Não pôde evitar uma risada baixa. Sim. Ela abriu a boca para perguntar mais, mas ele não estava com vontade de explicar. Ou demonstrar, já que era isso que provavelmente viria a seguir. Então Asriel indicou com o queixo a espada pendendo da mão dela. Tente cortar a fita de novo. O quê? Com você olhando. Ele assentiu. Ela refletiu e ele se perguntou se ela recusaria. Mas Gwyn soltou o ar, firmou os pés e o equilíbrio e golpeou. Foi um golpe lindo, preciso, mas que não conseguiu partir a fita. De novo, ordenou ele, esfregando as mãos contra o frio, grato tanto pela fisgada revigorante quanto pela distração dessa lição improvisada. Gwyn golpeou novamente, mas a fita permaneceu implacável, inquebrável. Você está girando a lâmina um pouco quando ela fica paralela ao chão, explicou Asriel, puxando a lâmina ilíria do suporte no chão. Observe, ele demonstrou devagar, girando o pulso no ponto onde ela errava. Está vendo como aqui você se abre? Corrigiu a posição dela. Mantenha o pulso assim. A lâmina é uma extensão do seu braço. Gwyn repetiu o movimento tão devagar quanto ele, e ele observou-se corrigir, lutando contra o impulso de abrir o pulso e girar a lâmina. Ela fez o movimento 3 vezes antes de parar de cair no mau hábito. Culpo Cassian por isso. Ele está ocupado demais olhando para Nesta para notar esses erros hoje em dia. Asriel riu. Vou ter que concordar com você nessa. Gwyn abriu um sorriso largo. Obrigada. Asriel inclinou a cabeça num leve aceno, embora algo inquieto ainda o incomodasse. Até suas sombras tinham se aquietado, como se estivessem satisfeitas apenas em descansar sobre seus ombros e observar. Mas sono. Ele precisava pelo menos tentar dormir um pouco. Feliz solstício, disse Asriel antes de se virar em direção ao arco que levava de volta à casa. Não fique aqui por muito tempo. Vai congelar. Gwyn assentiu, voltando a encarar a fita. Uma guerreira avaliando o oponente, sem nenhum resquício da irreverência charmosa de antes. Asriel entrou no calor do hall e, enquanto descia, poderia jurar que um canto suave e bonito seguia. Poderia jurar que suas sombras respondiam em coro, cantaram em resposta. Dormiu tão bem quanto podia se esperar, mas, quando voltou para a casa do rio antes do amanhecer para pegar seus presentes, encontrou o colar de Elaine no meio da pilha. Guardou-o no bolso. Passou o resto do dia, até mesmo durante a maldita batalha de bolas de neve,
com a firme intenção de devolvê-lo à loja no Palácio de Fios e Joias. Mas quando retornou da cabana nas montanhas, não foi à Praça do Mercado. Em vez disso, acabou na biblioteca sob a Casa dos Ventos, diante de Clot no momento em que o relógio marcava 7 da noite. Ele deslizou a pequena caixa sobre a mesa dela. Se você vir a Gwyn, pode entregar isso para ela? Clot inclinou levemente a cabeça encapuzada e sua pena encantada escreveu num pedaço de papel: um presente de solstício. Seu? Asriel deu de ombros. Não diga que veio de mim. Por quê? Escreveu a pena. Ela precisa saber? Só diga que é um presente do Rhys. Isso seria uma mentira. Ele evitou cruzar os braços, não querendo parecer intimidador. Bloqueou a memória que piscou de sua mãe encolhida diante de seu pai, enquanto o homem de braços cruzados deixava claro seu desagrado antes mesmo de abrir a boca odiosa. Olha, eu... Asriel procurou as palavras, a voz ficando mais baixa. Se houver outra sacerdotisa aqui que possa gostar, entregue a ela, mas não vou levar esse colar comigo quando for embora. Esperou a caneta de Clotho terminar de escrever. Seus olhos estão tristes, Cantor das Sombras. Ele ofereceu um sorriso sombrio. Perdi a batalha de bolas de neve hoje. Clotho foi perspicaz o suficiente para ver a tentativa de desvio. Escreveu. Vou entregar para Gwyneth. Diga a ela que foi um amigo que deixou para ela. Ele não iria tão longe a ponto de chamar Gwyn de amiga, mas tudo bem, obrigado. A caneta de Clotho se moveu mais uma vez. A pena de Clotho se moveu mais uma vez. Ela merece algo tão bonito quanto isso. Agradeço pela alegria que isso vai trazer a ela. Algo acendeu no peito de Asriel, mas ele apenas assentiu em agradecimento e saiu. No entanto, ele conseguia imaginar, enquanto subia as escadas de volta para casa, como os olhos azuis verdeados de Gwyn poderiam brilhar ao ver aquele colar. Por algum motivo, ele conseguia imaginar. Mas Asriel enterrou esse pensamento, apagando conscientemente o leve sorriso que isso trouxe ao seu rosto. Enterrou aquela imagem bem fundo, onde ela brilhava silenciosamente.